Olá, hoje a gente vai mergulhar num assunto que parece ficção científica, mas já é totalmente realidade. A ciência por trás do cultivo perfeito de plantas. Tudo isso com a ajuda da tecnologia. Qual será o segredo para cultivar aquela planta perfeita dentro de um ambiente fechado? Parece uma pergunta simples, né? Mas a resposta, na verdade, é bem mais complexa e envolve muita ciência. E uma parte enorme dessa resposta está na luz. Ou melhor, no tipo certo de luz. Então, vamos lá. Imagina só um lugar onde cada detalhe é controlado. Temperatura, umidade, nutrientes, tudo. Esse é o mundo do cultivo de plantas em laboratório, uma técnica super importante para a agricultura moderna. Basicamente, é como criar um pequeno universo particular e perfeito para a planta. O nome disso é cultivo in vitro. A gente dá para ela um ambiente totalmente estéril, com a comida certa, na quantidade certa. Tudo é gerenciado com uma precisão cirúrgica para garantir que ela se desenvolva da melhor maneira possível. Só que tem um porém. Mesmo nesse paraíso controlado, existe um inimigo silencioso. Se a gente errar na mão e usar a luz errada, todo esse cuidado, todo esse trabalho pode ir por água abaixo. Usar a luz inadequada pode simplesmente sabotar o processo inteiro. E a diferença, olha, é gritante. Dá uma olhada nesse contraste. De um lado, uma planta saudável, forte, com folhas verdes, robusta. Do outro, uma planta sofrendo de estiolamento. Caule fino, frágil, folhas amareladas, quase sem raiz. E a principal diferença entre elas, a receita de luz que cada uma recebeu. Bom, então como a gente resolve isso? Para entender a solução, primeiro a gente precisa entender como as plantas enxergam a luz. Para elas, não é só uma questão de claro ou escuro. Elas percebem e usam uma receita bem específica de cores. E os ingredientes principais dessa receita são a luz azul e a luz vermelha. Pensa assim, a luz azul funciona como um sinal, um comando que diz para a planta: ei, cresça forte, de forma compacta, não precisa se esticar todo para procurar luz. Já a luz vermelha é o combustível, é ela que alimenta o motor da fotossíntese, gerando energia e fazendo a planta ganhar corpo. São sinais muito específicos. E é por isso que essa frase é tão importante. A escolha das cores da luz, ou seja, a definição do espectro, não tem nada a ver com estética, não é para deixar o ambiente mais bonito. É uma decisão técnica, uma decisão agronômica que vai impactar diretamente o resultado da produção. E para a gente ver isso na prática, nada melhor que um estudo de caso real. Vamos ver a história da empresa Multipla Care, que se juntou com os especialistas em iluminação da LEDZUP para resolver justamente esse problema, usando batatas. O objetivo da equipe, liderada pela doutora Mariana, era bem claro. Não bastava achar uma solução que funcionasse. Eles queriam ir além, desenvolver e validar cientificamente protocolos que pudessem ser usados por qualquer produtor, garantindo sempre um resultado consistente e de altíssima qualidade. Então eles montaram um experimento em duas etapas. No primeiro teste, a pergunta era: o que é melhor? Uma luz com espectro completo que imita o sol ou uma luz focada só naquelas cores-chave, o azul e o vermelho? O segundo teste foi ainda mais direto. Uma lâmpada de LED genérica comum contra uma luminária profissional, projetada especificamente para horticultura. E os resultados? Bom, os resultados não deixaram nenhuma dúvida. Foram uma validação muito poderosa de como a iluminação de precisão é importante e mostraram, de um jeito bem visual, o impacto de usar a tecnologia correta. O primeiro teste mostrou uma coisa muito interessante. Para a parte de cima da planta, caules e folhas, os dois tipos de luz tiveram resultado parecido. Mas, na hora de olhar as raízes, a luz focada em azul e vermelho deu um show. O sistema radicular ficou muito mais forte. Isso prova que, dependendo da fase de desenvolvimento da planta, a receita de luz ideal precisa ser diferente. Agora, a comparação entre a luz profissional e a genérica, nossa, a diferença é absurda. As plantas que cresceram sob a luz genérica são um retrato do estiolamento. Já as que receberam a luz de horticultura estão visivelmente mais saudáveis, compactas, com folhas de um verde bem escuro. É a prova de que, nesse caso, o barato realmente sai muito caro. Ok, agora vamos dar um passo para trás e olhar o cenário completo. Porque esse experimento com batatas, na verdade, aponta para uma mudança gigantesca na forma como a gente produz alimentos. O que a gente está vendo aqui é a agricultura de precisão na sua essência. É usar tecnologia para criar as condições perfeitas, sem depender do clima e eliminando o desperdício. No fim das contas, isso significa mais eficiência, mais previsibilidade e mais segurança na produção de alimentos para todo mundo. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta final para refletir.
Se hoje já é possível desenhar a luz perfeita para uma planta crescer exatamente como a gente quer, o que mais será que a gente vai conseguir projetar no futuro da nossa alimentação? Essa fusão entre ciência e agricultura está só começando.